Vamos falar um pouco sobre a Santa Túnica de Jesus em Consúltio, em Argenteuil, Paris. Poucos cristãos conhecem a história da túnica de Jesus de Argenteuil, Paris. Vamos passar informações do livro de Luiz Dufart, A Santa Túnica de Nosso Senhor, da editora AV Art Press. Esse livro trouxe muitas informações do engenheiro óptico, cientista André Marion, cujo livro está em francês, Jesus et la science, la vérité sur les reliques de Christ. André Marion, editado em 2000, na Presse de la Renaissance, Paris. Essa é a túnica de Nosso Senhor Jesus Cristo, de algodão, foi picada historicamente e recomposta pelo padre Horst em 1789 para escapar da Revolução Francesa. Vamos falar um pouco sobre o que é a túnica. A túnica de Argenteuil, que está em Paris hoje, é a túnica usada por nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, desde o Getsemane até a cruz no Calvário. Já recentemente foi comprovado pela ciência ótica do Dr. André Marion, que comparou-a com o sudário de Turim e identificou oticamente, por modelos matemáticos no computador, que as feridas são as mesmas do homem que vestiu a túnica, que foi enrolado no sudário, que está mais do que comprovado, apesar da não aceitação oficial ainda do Vaticano, por razões ecumênicas, com outras religiões pagãs, mas a ciência e a verdade testemunham que as duas túnicas pertenceram ao mesmo Senhor Jesus Cristo. Então ela começa citada pelos apóstolos no Evangelho, em que ela não tinha costura, por isso não foi repartida, mas foi sorteada pelos soldados, diz o apóstolo João. Esse Evangelho é do primeiro século, dá testemunho dessa túnica. Ela é uma túnica de lã de carneiro, tecida domesticamente, numa trama do século I. Ela está custodiada na Capela Católica de Argenteuil, ao redor de Paris, França. É pouco conhecida e visitada hoje, diferentemente da Idade Média, onde era uma relíquia muito visitada. E ela está bem documentada na história, que a Revolução Francesa humanista das trevas levou o padre Rosete, apóstata da fé, loucamente picar a pedaço a túnica, preservando dos franceses revolucionários em 1789, por isso seu estado atual. Ela foi recomposta. Tem esse documento oficial de 1156, da custódia do arcebispo de Rouen, na França. O Dr. Luiz Dufart, que esse livro que foi mostrado, nota que as ondas anticatólicas cristãs de custódias de relíquias vieram com as revoluções violentas da Revolução Francesa, a ideologia do progressismo técnico-científico e, por fim, hoje o lúdico festivo atual, que não conhece o sofrer da cruz, das chagas, das feridas do Nosso Senhor para a nossa redenção, nem o seu testemunho. Apesar de toda dureza de coração e ceticismo, a ciência ótica moderna do Dr. André Marion atestou: esta é a túnica com que Nosso Senhor Jesus Cristo carregou a cruz até o alto do Calvário, como sempre se acreditou. Ele é do Conselho de Paris para a Ciência e publicou seu livro no ano 2000, há 22 anos. Jesus e a Ciência, a Verdade sobre as
as Relíquias de Cristo. Nós já citamos este livro do Dr. André Marion. A história da túnica. O Evangelho a cita em João 19, 23 e 24. Os soldados, pois, quando viram na crucificação as vestes que despiram Jesus, dividiram em 4 partes, mas a túnica por ser inconsútil, ou seja, sem costura, toda tecida de alta a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a dividiremos, mas lançaremos sorte, para ver quem caberá. Para se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Bom, ela teve na mão, obviamente, de um soldado. Em 312 depois de Cristo, a Santa Helena, mãe de Constantino, levou as relíquias para Constantinopla, a nova capital do Império Romano. Século IX, Irene, imperatriz do Oriente, presenteou Carlos Magno com o Papa Leão III, e na sua coroação pelo Papa Leão III, e Carlos Magno custodia na abadia Santa Senhora Humildade Argenteio, a 30 km de Paris, onde está hoje. Teodrade, filha, ali tinha um mosteiro, e sofreu no ano de 845, na França, ataques dos vikings, bárbaros vikings, com 120 barcos. Em 1156, ela foi então colocada na parede dessa capela. Em 1544, fortificaram Francisco I, mas em 1567, as seitas cristãs incendiaram e enforcaram o pároco. Em 1790, houve a Revolução Francesa, e o padre Ozel e os documentos sumiram, mas a túnica foi preservada. Em 1882 e 1892 foi quando recortaram e foram feita a remontagem. O exame também foi feito em 1892. Fizeram exames científicos, que era inconsútil, que contratou sangue e era marrom escura. Elas tinham a cor marrom escura, era as pessoas mais pobres, né? E a trama era do século I, a trama do tecido da túnica. Então aqui nós vemos feridas da cruz, de Jesus na túnica, feridas do lado, da cintura, feridas aqui na coxa, nas pernas, e as correspondências das feridas no sudário, perfeitamente com sangue AB, que é o sangue mais comum entre os judeus. Então essa foi a exposição do livro de Darfour, Luiz Darfour, com informações do livro de André Marion, que ainda está em francês, sobre a túnica que Jesus, nosso Redentor, usou até o Calvário, na sua flagelação muito sofrida por nossa redenção. Ele o fez com muito amor. Então aceite Jesus, aceite essas feridas para a sua salvação, aceite-o como seu Deus, como seu Senhor. Fazendo oração, me arrependo dos meus pecados, aceite Jesus como meu Senhor, meu Salvador, único Deus, verdadeiro, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Redentor nosso, que ressuscitou para a nossa salvação. Você que é cristão, que é meu irmão, procure sempre uma igreja, uma comunidade, uma oração, súplica e jejum, estudo bíblico, para a sua edificação e salvação. Isso que vos fala, Alf, pequeno ministério, Igreja de Jesus. Abençoe de Deus, Pai, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nesta oração. Esse que vos fala, Alf.